Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre fisiologia do sistema respiratório. Eu dividi essa aula em duas, então essa semana e na próxima semana nós estaremos falando sobre esse sistema. O sistema respiratório apresenta diversas funções. Claro que a principal função, e provavelmente a que vocês vão lembrar de primeira aí, é a troca gasosa, onde ele troca os gases entre a atmosfera e o nosso sangue. Então, ele traz para o sangue o oxigênio e elimina o gás carbônico que foi produzido durante o metabolismo. Outra função é a defesa contra patógenos e substâncias irritantes que foram inaladas. Ele consegue, através do seu epitélio modificado, e nós já vamos falar sobre isso, retirar algumas impurezas que entraram durante a respiração. Então, ele consegue eliminar essas impurezas. A gente já vai entrar em detalhes como ele faz essa eliminação. Outra função é a vocalização. Quando o ar move-se nas pregas vocais, ele cria vibrações usadas para nós falar, cantar e também para outras formas de comunicação. Ele também tem como função a manutenção do equilíbrio ácido-básico, que nós vamos falar na semana que vem. Mas vocês precisam saber que o pulmão ele consegue alterar o pH corporal quando ele retém, por exemplo, o gás carbônico. Nós vamos falar bem detalhadamente sobre essa manutenção do equilíbrio ácido-básico na próxima semana. E além disso, o sistema respiratório ele também consegue regular a temperatura. Claro que não é uma regulação tão expressiva, mas ele consegue regular essa temperatura. E também é através do sistema respiratório que muitas vezes nós perdemos um pouco de água. Não é somente através do suor e do xixi. Através do sistema respiratório nós também podemos perder água, porque nós temos que umidificar sempre a região. Então acaba se perdendo bastante água durante a fala ou até mesmo durante a respiração, porque você perde água para o ambiente. O sistema respiratório é dividido em sistema respiratório superior e sistema respiratório inferior. O sistema respiratório superior é composto por cavidade nasal, faringe, boca também, porque muitas vezes nós respiramos pela boca, e laringe. Dentro da laringe nós vamos ter aí as pregas vocais que vão fazer a vocalização. A faringe é um túbulo muscular. Nós conseguimos controlar quando nós estamos engolindo, nós controlamos aí a faringe. Já a laringe é um túbulo cartilaginoso. E aqui no comecinho dessa laringe nós temos uma válvula chamada epiglote, que ela fica aberta para passagem de ar. Mas quando nós se alimentamos, essa epiglote ela fecha para que o alimento possa ir para o esôfago e não entre nos pulmões. Essa válvula ela vai se fechar por diferença de pressão e devido à cartilagem da nossa laringe, ela não se fecha completamente, ela não se cola, tá? Então, ela se fecha e se abre facilmente aí durante a respiração e durante a alimentação. No sistema respiratório inferior, nós vamos ter a traqueia, que fica logo abaixo da laringe, os brônquios, os bronquíolos, que são esses brônquios menores, e no finalzinho aqui nós temos os alvéolos. Então, os brônquios, os alvéolos, os bronquíolos fazem parte aqui da árvore brônquica para formar a região aqui que vai acontecer, né? Não é ainda, mas vai acontecer a troca gasosa.
Então, um detalhe que eu acho muito importante vocês saberem é que nas vias aéreas não ocorre troca gasosa. A troca gasosa ela vai acontecer nos pulmões, é claro, mas lá nos alvéolos, a única região que ocorre troca gasosa são nos alvéolos. Outro detalhe, o pulmão direito, ele possui 3 lóbulos. Já o pulmão esquerdo, ele possui somente 2 lóbulos. Por quê? Por causa do coração. Lembram que eu falei para vocês, quando a gente falou do sistema cardíaco, que o coração ele ficava um pouquinho virado aqui para essa região, né? Ele ficava um pouquinho de lado. Então, ele ocupa um pouco o pedaço que seria aí a parte do terceiro lóbulo. Por isso, no pulmão, nós só temos 2 lóbulos no lado esquerdo. Então, agora nós vamos ver a função de cada um desses órgãos. Vamos começar pelo trato respiratório superior. Então, a cavidade nasal, ela tem como função aquecer o ar e filtrar esse ar. Então, uma das grandes diferenças que nós temos quando comparamos a respiração pelo nariz e pela boca é que quando a gente faz essa respiração pela boca, o ar ele não é aquecido e ele não é filtrado. Um exemplo que eu gosto sempre de falar quando a gente fala de sistema respiratório é quando você está correndo e você vê que o nariz não está te ajudando na respiração, você começa a respirar pela boca para entrar mais ar. Se for um dia frio, você vai sentir aquela dor lá no teu pulmão. Por quê? Porque o ar não foi aquecido adequadamente e isso acaba dando aquele sintoma, aquela dor, né, que muitas vezes não é desejável, né, por causa dessa entrada de ar sem o aquecimento. Se você respirar pelo nariz, você não vai sentir essa dor comum de quando você respira pela boca durante um exercício físico num dia frio. A faringe, por sua vez, vai conduzir tanto o ar quanto o alimento. Ela vai levar o ar para a laringe e o alimento para o esôfago. Quando nós temos um afogamento, por exemplo, com um alimento, quando a gente se afoga com o alimento e não consegue respirar, o alimento ele fica parado na faringe. Então, tem-se a dificuldade de respirar, fica, digamos assim, né, entupido aquela região e a pessoa não consegue respirar. Precisa se fazer aí uma desobstrução das vias aéreas para poder voltar a respirar. Mas é isso que acontece quando nós temos um afogamento por um alimento sólido. A epiglote, como eu já comentei com vocês, ela tampa a laringe e não permite que os alimentos entrem no pulmão. Mas pode acontecer dela não fechar e você acabar aspirando um alimento ou até mesmo água e acabar se afogando, digamos assim, com a água. Então, a água, quando nós se afogamos com ela, geralmente ela entra no pulmão. Por isso que você começa a tossir e até sente o nariz arder, a região arder, porque a água entrou no lugar errado, digamos assim, porque ela entrou nos pulmões. E a laringe, ela vai conduzir o ar até os brônquios, lembrando que é onde ficam as cordas vocais. Em relação ao trato respiratório inferior, faz parte a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. A traqueia, ela vai se ramificar dividindo-se em 2 brônquios, o brônquio esquerdo e o brônquio direito. Esse brônquio, ele se ramifica novamente em brônquios menores até formar os bronquíolos que vão ficar diretamente ligados aos alvéolos. Então, os alvéolos também fazem parte do trato respiratório inferior. Outro detalhe que eu gostaria que vocês observassem
é que principalmente a traqueia e os brônquios principais, eles são formados como se fosse um anel. Esses anéis, eles são muito importantes porque eles não deixam que essa traqueia e os brônquios eles colabam, ou seja, ele não deixa eles grudarem, eles sempre vão estar abertos. É claro que nós vamos ver que tem algumas coisas que podem fazer com que ocorra inflamação dessa região, principalmente dos brônquios, e diminui o fluxo de ar. Mas, sem falar, né, sem ter nenhuma patologia, a traqueia e os brônquios, eles sempre vão estar abertos por causa desse anel que não deixa, esse anel cartilaginoso, que não deixa essa traqueia fechar, colabar. Então, vamos falar sobre a função do trato respiratório inferior. Vamos começar pela traqueia. A traqueia, ela conduz o ar até os brônquios e ela também é revestida por células secretoras que secretam muco e auxiliam na remoção de substâncias estranhas. Os brônquios, eles filtram o ar e também vão levar o ar para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito. Tanto a traqueia quanto os brônquios, eles são revestidos com epitélio ciliado, cujos cílios eles são banhados por uma solução salina e vai auxiliar na remoção de substâncias estranhas. Então, os dois acabam fazendo a filtragem do ar antes desse ar ser enviado para os pulmões. Então, vamos ver como que é o revestimento mucoso dessas vias e também como ocorre a limpeza das vias através do movimento dos cílios. Então, primeiramente, eu vou passar direto para essa figura, né? Aqui é uma imagem ampliada. Então, nós conseguimos ver duas células que ficam diretamente em contato com o lúmen da via aérea. Uma dessas células é chamada de célula epitelial colunar. Essa célula é uma célula ciliada. Para vocês terem uma ideia, cada célula dessa apresenta mais ou menos 200 cílios. E entre essas células, ou até entre cada 3 células, nós vamos ter células caliciformes. Essas células, elas são capazes de secretar muco. E é muito importante, porque esse muco vai envolver as partículas estranhas, como por exemplo o pó, e vai aprisioná-las, fazendo com que elas não consigam chegar até o pulmão. Entre o muco e os cílios, nós vamos ter aqui uma camada de solução salina aquosa. Essa solução ela é extremamente importante porque ela vai permitir que os cílios empurrem esse muco para a faringe. Quando esse muco contendo partículas estranhas, como micro-organismos e até mesmo poeira, chega até a nossa faringe, nós podemos tossir e enviar, expelir essa substância estranha para o ambiente, ou podemos deglutir, quando nós engolimos. E esse muco, ele vai então para o estômago, e lá no estômago, o ácido do estômago muitas vezes inativa a bactéria ou o vírus que estava presente neste muco. E essa solução salina, da onde que ela vem? Então, primeiramente, nós temos que saber que nas células epiteliais respiratórias, na membrana basal, tem a presença de um transportador que vocês já conhecem, que é o NKCC. Esse transportador vai transportar sódio, cloro e potássio para dentro
da célula epitelial. O sódio vai ser retirado pela bomba sódio-potássio ATPase e o potássio vai sair por um canal basal que vai liberar ele. O cloro, por sua vez, vai até a membrana apical, onde nós temos um canal aniônico, principalmente o canal CFTR, que vai permitir que esse cloro saia para o lume. Então, ele vai para a região do lúmen do nosso pulmão. A partir do momento que esse cloro está nessa região, ele vai atrair, através do gradiente eletrolítico, o sódio. O sódio, então, ele vai passar aqui, ó, por via paracelular e vai se ligar ao cloro, formando o NaCl. Esse NaCl vai atrair moléculas de água, principalmente por causa do sódio, tá? E por causa da osmolaridade que vai mudar aqui. Então, a água ela vai também passar pela região paracelular, formando uma solução salina, aquosa de água com sódio e cloro, com NaCl. Lembrando sempre que essas substâncias elas vão vir do líquido extracelular para o lume. Vocês já ouviram falar numa doença chamada fibrose cística? O que acontece nessa doença? Tem-se um mau funcionamento no canal aniônico CFTR. E esse mau funcionamento faz com que o cloro não seja enviado para o lume. Então, nós não temos a secreção da solução salina. Essa diminuição do transporte para o lume faz com que ocorra um espessamento no muco, né? Porque não tem mais a solução. Os cílios não conseguem movimentar-se adequadamente, não conseguem eliminar esse muco, as bactérias elas começam a colonizar essa região das vias aéreas e as pessoas que possuem fibrose cística, elas apresentam infecções pulmonares recorrentes devido à falta da produção da secreção salina. Continuando aqui com as funções dos órgãos, os bronquíolos eles vão ser pequenos canais que vão enviar o ar do brônquio até os alvéolos. E os pulmões são órgãos pares que estão localizados no interior da caixa torácica. E a troca gasosa ela vai acontecer nos alvéolos. Então, nós temos aí que os alvéolos eles são extremamente irrigados. Então, nós temos circundando esse alvéolo diversos capilares em cada um desses alvéolos. Esses alvéolos eles vão ser compostos por dois tipos de célula. Uma das células é células alveolares do tipo 1, que são essas células maiores que nós conseguimos observar, que vão fazer a troca gasosa. E nós temos as células alveolares do tipo 2, que são essas amarelinhas aqui, ó. Essas células, elas vão liberar e sintetizar substâncias conhecidas como surfactantes. Esses surfactantes diminuem a tensão superficial do líquido alveolar e auxilia na troca gasosa. Então, se nós ampliarmos aqui essa região, nós vamos ver o capilar e o alvéolo. Dentro do alvéolo, nós vamos ter os surfactantes que vão auxiliar na troca gasosa por causa de diminuir a tensão superficial do líquido, porque se a tensão superficial fosse muito grande, o oxigênio não conseguiria, nem o gás carbônico, difundir nessa substância, no líquido alveolar. Nós vamos ter aí, então,
a troca do gás entre o plasma e o nosso espaço alveolar. Nós vamos ter a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Para vocês terem uma ideia, cada pulmão ele apresenta aproximadamente 300 milhões de alvéolos. Se nós pegássemos todos os nossos alvéolos e esticássemos, daria aproximadamente 70 a 100 metros quadrados. Então, pensem que nós temos uma boa região para troca gasosa, que é armazenada em um recipiente bem pequeno, digamos assim, né? Que caberia, por exemplo, numa garrafa PET, se nós fôssemos comparar. Então, olhem aqui nessa imagem, nós conseguimos ver. Aqui dentro do alvéolo, nós temos o oxigênio. Ele vai então ser enviado para o capilar e dentro do capilar nós temos o gás carbônico, que vai ser enviado para o alvéolo. Então, essa é a troca entre o alvéolo e o capilar. E é claro que o sistema respiratório ele vai andar em conjunto com o sistema circulatório. Então, nós vamos ter a entrada de oxigênio, esse oxigênio vai ser enviado para o coração, entrando pelo átrio esquerdo. Esse átrio vai mandar o sangue para o ventrículo e o ventrículo então vai enviar através da artéria aorta o sangue para o resto do corpo. Nós vamos ter então o envio do sangue até os tecidos, onde nós temos a entrada de oxigênio, que vai auxiliar na respiração celular, e a eliminação de gás carbônico, de dióxido de carbono, onde vai ser o resíduo metabólico, o resíduo da respiração. Esse sangue, então, com pouco oxigênio, com bastante gás carbônico, vai entrar pelo átrio direito, vai para o ventrículo. Esse ventrículo, então, vai enviar o sangue para a artéria pulmonar e o sangue, então, deixa o gás carbônico no pulmão e pega o oxigênio. Então, isso é um resumo, é claro, da nossa aula de hoje e da próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre a ventilação, como que ela ocorre. E essa troca gasosa nós vamos falar na próxima aula. A respiração ela é dividida em dois momentos. Na inspiração, que é quando nós puxamos o ar para o pulmão, quando o ar entra, e a expiração, quando nós expelimos o ar. E tanto a inspiração quanto a expiração, ela vai ser controlada por músculos. Então, nós precisamos entender e compreender quais são os músculos envolvidos. Nós temos como músculos envolvidos na inspiração o diafragma, os intercostais externos, o escaleno e o esternocleidomatóide. E na expiração nós temos os músculos abdominais e os intercostais internos. Outro detalhe muito importante em relação ao sistema respiratório é que os nossos pulmões eles vão ser envoltos por uma membrana pleural. Essa membrana ela é formada por tecido conectivo, esse tecido é elástico, apresenta um grande número de capilares e ele vai ser o responsável pelo deslizamento do pulmão na nossa caixa torácica. Sem essa pleura, sem essa membrana, nós não temos esse deslizamento e os pulmões eles poderiam ficar presos e não fazer o deslizamento
correto. Essa pleura também, ela mantém os pulmões aderidos à parede do tórax, fazendo com que o pulmão ele seja movimentado de acordo com a contração dos músculos. Então, isso é muito importante. Lembrando que na pleura nós vamos ter um líquido que preenche essa pleura, mas é pouca quantidade, em torno de mais ou menos 150 ml. Então, vamos ver como que ocorre o processo de ventilação pulmonar. Primeiramente, nós vamos ter a contração dos intercostais, que faz com que as nossas costelas se elevem, indo para fora. E também nós temos a contração do diafragma, que faz com que esse diafragma seja enviado para baixo. Nesse envio para baixo e também nesse envio do pulmão para as costelas, faz com que ocorra um aumento no volume do pulmão. Esse aumento, juntamente com a pressão, que a partir desse aumento nós vamos ter como se fosse a formação de um vácuo, fazendo com que ocorra uma pressão negativa, o ar ele consegue entrar no pulmão e iguala-se à pressão externa. Então, o aumento do volume pulmonar gera uma pressão, mais ou menos menos 3, tá? Então, a partir desse momento, nós vamos ter uma entrada de ar devido à pressão aqui dentro ser menor que a pressão do ar atmosférico. Já na expiração, nós vamos ter o relaxamento dos intercostais, também vamos ter o relaxamento do diafragma, o volume do pulmão ele diminui e a pressão acaba aumentando e então o ar ele é forçado a sair. Professora, mas você falou de intercostais internos que auxiliava na pressão e também dos músculos abdominais, auxiliava na expiração. Sim, aqueles dois músculos eles vão estar envolvidos na expiração, mas somente na expiração forçada, quando você força a saída de ar. Sem ser expiração forçada, me desculpem, nós não vamos ter o envolvimento desses dois músculos, somente na expiração forçada. Do mesmo jeito que na inspiração forçada, nós vamos ter o envolvimento de outros músculos, além dos intercostais externos e também além do diafragma, que eu comentei com vocês no slide anterior. Então, lembrando, na inspiração, nós vamos ter um aumento no volume da caixa torácica, onde ela vai se expandir. Isso faz com que ocorra uma diminuição da pressão e o ar, então, ele flui para os pulmões. Na expiração, nós vamos ter um aumento na pressão alveolar. Os músculos inspiratórios, eles vão se relaxar e nós vamos ter a eliminação do ar. Na expiração forçada, nós vamos utilizar tanto o músculo intercostal interno quanto os músculos do abdômen. Então, façam um teste aí. Respirem. Agora, coloquem a mão de vocês próximo ao finalzinho da costela e expirem, mas expirem tudo, forcem a expiração. Vocês vão sentir que o músculo dessa região ele vai se contrair. Quando nós respiramos normalmente, não ocorre essa contração, somente na expiração forçada. E quando eles se contraem, eles vão reduzir ainda mais a cavidade torácica, ou seja, nós vamos ter uma eliminação ainda maior de ar, tá?
tá? Então, vocês conseguiram perceber que nós temos algumas alterações na nossa respiração. Ou seja, nós temos uma quantidade de ar que entra e sai no pulmão e essa quantidade ela pode ser modificada dependendo do tipo da sua respiração. Então, se você tem uma inspiração forçada, vai entrar mais ar. Se você tem uma expiração forçada, vai sair mais ar. Então, essa quantidade de ar nós chamamos de volumes pulmonares e capacidade pulmonar. Então, nós temos 4 tipos de volume: o volume corrente, volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e volume residual. Vamos ver como que funciona cada um desses volumes. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses volumes respiratórios. Quando nós respiramos de forma inconsciente, ou seja, quando você não está pensando, que não é o caso agora, né? Eu tenho certeza que vocês estão desde o começo da aula pensando na respiração de vocês. Então, o que acontece quando nós respiramos de forma inconsciente, sem forçar a respiração? Nós vamos ter um volume corrente. Então, inspirou, expirou. Inspirou, expirou. Esse volume corrente é em torno de 500 ml. Então, respiração normal, nós vamos fazer a troca de 500 ml. Se eu pedir para vocês, respira, inspira, respira, agora retira todo o ar que você conseguir do pulmão. Você vai fazer com que ocorra uma eliminação do volume reserva, que é de aproximadamente 1.100 ml. A respiração volta ao normal. Agora você faz a inspiração. Tenta inspirar o máximo que você conseguir. Vai, puxa o ar. Você vai ter um aumento no volume do teu pulmão, concorda comigo? Vocês conseguiram ver que ele encheu um monte? Então, esse aumento nós chamamos de volume de reserva inspiratório, que é a capacidade, é a sua capacidade inspiratória, que gera em torno de 3.000 ml. Quando você soma essa capacidade inspiratória, a capacidade do volume corrente e a capacidade expiratória, nós temos a capacidade vital do pulmão, que gira em torno de 4.600 ml. Mas não se preocupem, pessoal, quando nós expiramos, ou seja, quando nós retiramos o ar total do pulmão, nunca vai sair tudo, tá? Nós temos um volume residual, que é o que fica dentro do pulmão. E isso é extremamente importante para que não ocorra, não colabe os alvéolos e também é um volume residual importante na troca gasosa, tá? Então é extremamente importante. Esse volume residual, ele gira em torno de 1.200 ml. Isso que eu passei aqui para vocês, esses volumes, pode mudar dependendo do autor que você utiliza como comparação. Aqui, no nosso caso, eu estou utilizando o Silverstone e o Guyton como comparação, então eles vão dar esses volumes e também depende de cada pessoa. Esse volume aqui é para uma pessoa, um homem de 70 quilos. As mulheres, a capacidade respiratória vai ser um pouco menor e dependendo, é claro, do peso, também vai ter uma capacidade modificada, da altura, modifica a capacidade e também, dependendo, é claro, da patologia, essas capacidades vão ser modificadas. E é algo
que os médicos vão avaliar nos seus pacientes que têm problema respiratório. Como que está a capacidade respiratória dessa pessoa? Será que está normal? Lembrando uma coisa até que eu esqueci de falar para vocês, que normalmente em 1 minuto nós respiramos, aí fazemos a respiração completa de inspiração e expiração de 10 a 20 vezes, normalmente, tá? Então, a frequência respiratória gira em torno a isso. Menor que 10, nós vamos ter podemos ter hipófise, e maior que 10, nós podemos ter uma modificação no pH sanguíneo, e também pode ser devido a alguma patologia. Então, sempre observar nos seus pacientes, quando vocês forem atender pessoas que têm problema respiratório, se essa respiração está normal. E é claro, né? Não falar, eu vou ver quantas respirações por minuto a senhora está fazendo. Observe a respiração dessa pessoa, mas sem falar para ela que vocês estão observando, porque senão ela vai modificar a respiração. É uma forma inconsciente. A respiração, nós vamos falar sobre isso, ela é controlada de forma inconsciente, né? Nós não temos o controle normalmente, mas nós conseguimos controlar. Então, a partir do momento que você fala para uma pessoa, vou medir a sua frequência respiratória, a frequência respiratória dessa pessoa muda completamente. Como eu falei para vocês, durante uma respiração normal, nós vamos ter a troca com o ambiente de 500 ml. Desses 500 ml, 150 vão preencher o espaço morto, que é o espaço onde não ocorre troca gasosa. Ou seja, vai ficar nos brônquios, na traqueia, na região das vias aéreas, sem ser a região alveolar. Quando nós expiramos esses 500 ml, quando nós retiramos, nós vamos ter os primeiros 150 que estão sendo eliminados provenientes do espaço morto e 350 são do alvéolo. Esses 150 que passam a preencher o espaço morto, eles são conhecidos como ar velho, porque eles já passaram pelo pulmão. São o ar que saiu do alvéolo, tá? Então, é um ar velho. Quando nós fazemos a inspiração de novos 500 ml, nós vamos ter os 150 primeiros ml provenientes do ar velho, do espaço morto. Então, esse que estava aqui, ele entra nos alvéolos. 350 vão ser um ar novo, que veio do meio externo. E os outros 150, que são do ar atmosférico, vão ficar presentes aí no espaço morto como ar novo. Então, isso é o que acontece durante a nossa respiração normal, sem ser a respiração forçada. No final da inspiração, nós vamos ter 150 ml de ar novo e os outros 350 vão se misturar aí com o nosso ar no pulmão, né, formando um total de 280 ml. Na nossa próxima aula, nós vamos falar como ocorre a troca dos gases no pulmão, que é a respiração pulmonar, também conhecida como hematose. Também vamos falar a troca nos tecidos, a troca gasosa, e como o sistema nervoso central ele controla a nossa respiração. Espero que vocês tenham gostado da aula e por hoje é só. Até semana que vem, tenham uma boa semana.